Olá meninas, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai começar esse nosso encontro de hoje com uma seguinte reflexão. Quando você vai receber alguém aí na sua casa, alguma visita, algum amigo, algum familiar, quem quer que seja, você tende a querer deixar o ambiente organizado, arrumado, você tende a dar uma arrumadinha aí na casa? Eu, por exemplo, aqui sempre dou um tapinha na casa quando eu vou receber alguém. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que a pessoa que esteja chegando ali na nossa casa, no nosso ambiente, no nosso cantinho, a pessoa se sinta bem, a pessoa se sinta à vontade, a pessoa tenha vontade de permanecer ali, correto? Por que eu tô fazendo essa reflexão? Para que a gente possa fazer uma analogia com o nosso Instagram. O nosso Instagram, ele é a nossa casa, ele é a nossa loja, ele é a nossa clínica, ele é o local onde os nossos clientes vão estar tendo o primeiro contato com a gente. Então, qual é a impressão que a gente tem que passar para esse cliente? Uma impressão boa, a impressão de que ele chegue e ele se sinta à vontade, de que ele encontre coisas que ele goste, de que ele sinta vontade de permanecer, vontade de ficar. Então, a gente precisa sim tratar o nosso Instagram como a nossa casa, né? Quando a gente tem um ambiente físico, um estabelecimento físico, não tá sempre tudo limpinho, tudo organizado para quando o cliente chegar, tá tudo impecável. A gente não pode fazer com o Instagram de forma diferente. Ele é o nosso ambiente de trabalho digital. Então, o primeiro contato que o cliente vai fazer com a gente, até antes do cliente chegar lá na nossa clínica para ser atendido, é aqui no Instagram. Então, o Instagram, ele precisa sim estar organizado, estar trazendo ali uma boa impressão, trazendo sim para a pessoa uma primeira impressão de qualidade, uma primeira impressão boa, uma primeira impressão que faça ela querer ficar e não que faça ela querer ir embora. Então, o seu Instagram, ele é o local ali onde o seu cliente, logo que ele entrar, que ele tiver o primeiro contato ali com a sua página, ele vai poder te conhecer, ele vai poder saber, né, quem é você, o que você faz, com o que você trabalha, o que você entrega, o que é o seu produto e o porquê que o que você oferece vai fazer diferença na vida dele. É isso que vai fazer com que ele fique. As pessoas não estão a passeio no Instagram, assim como nós não estamos a passeio no Instagram, nós estamos trabalhando, nós estamos levando o nosso conhecimento, compartilhando o que a gente sabe, levando a nossa contribuição para as outras pessoas. As pessoas que estão consumindo também não estão a passeio. Elas têm ali um interesse genuíno de o que isso vai fazer de diferença na minha vida. Se eu não entender o sentido, se eu não perceber que isso vai me ajudar ou que isso vai me guiar de alguma forma, que vai agregar alguma coisa, qual o sentido de eu ficar? E quando a pessoa entra em um perfil que ela não tem todo esse entendimento, que ela não tem toda essa visualização, ela não consegue se convencer de ficar. Entende? E aí o que ela faz? Ela vai embora. Você às vezes até ali fez uma live, fez um stories que chegou até aquela pessoa, fez um reels que viralizou e chegou até aquela pessoa, mas aí quando a pessoa vem pro teu perfil, ela não sente a conexão, ela não sente o desejo de permanecer. Então você até chamou a atenção dela, mas você não conseguiu reter a atenção dela para que ela ficasse com você. Por isso que toda essa estrutura de branding que a gente falou, toda essa estruturação de comunicação, toda essa questão de personalidade, de arquétipo, tudo que a gente falou até agora é muito importante, porque quando a gente for entrar no próximo módulo, que é o módulo onde a gente começa a fazer a estruturação do nosso Instagram, a gente vindo com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, a gente consegue fazer um Instagram mais conectado, mais estruturado para que a pessoa entre e tenha ali uma experiência quase que sensorial, né? Sabe aquela experiência de quando a gente vai em um local que a gente fala, nossa, ai que delícia, que gostoso, a gente gosta do cheiro, a gente gosta da música, a gente gosta das cores, a gente gosta de tudo. A gente consegue fazer isso através do Instagram, por incrível que pareça. Então você consegue despertar na pessoa que vai estar do outro lado da tela todos os sentidos através da experiência que você oferece. E o que vai estar ajudando a gente a oferecer uma experiência cada vez melhor? Todo esse conhecimento que a gente já adquiriu até aqui. E uma coisa que é primordial, que tem que fazer parte assim do nosso interior, é o capricho.
tudo que você for fazer, tudo que você for postar, tudo que você for pensar, tudo que você for idealizar para o teu processo de produção de conteúdo, para o teu processo de comunicação, precisa ser feito com capricho. Capricho é a ferramenta mais importante em todo esse processo. E sempre que você for oferecer algo, é importante que você pense o seguinte: se coloque no lugar do outro, né? Se coloque no lugar do seu cliente, da sua persona. Se coloque no lugar da pessoa que vai estar consumindo aquele conteúdo. É interessante para ela? Vai estar gerando valor para ela? A pessoa vai sair daquele post, daquele conteúdo, daquele vídeo, daquela live diferente de alguma forma? Vai agregar alguma coisa? Tá oferecendo algum benefício para aquela pessoa? Não faça produção de conteúdo pensando em você. Não faça produção de conteúdo pensando no que a Carol gosta. Eu não posso produzir meu conteúdo pensando no que a Carol gosta, pensando no que a Carol precisa, pensando no que a Carol acha legal. Eu tenho que produzir o meu conteúdo intuitivamente, pensando no que a minha persona vai estar achando daquilo. Então tem que fazer sentido para ela, tem que ser útil para ela. Nos stories, a gente tem ali uma questão mais de bastidores, né? Então aparece um pouco mais da Carol do que faz sentido pra Carol. Mas de alguma forma, aquilo que eu mostro nos stories e que todos assim, os comunicadores top, tudo que eles mostram nos stories parece ser sobre eles, nunca é sobre eles. É sempre sobre o outro. É sempre sobre a persona. Se você parar para analisar, você se conecta com a vida pessoal, né, das pessoas que você segue, que você acompanha, porque de alguma forma o que ela mostra da vida pessoal dela interfere na sua vida pessoal. Te dá estímulo, te dá ânimo, te incentiva, te dá choque de realidade, de alguma forma te ajuda, por mais bobo que pareça, mas de alguma forma, aquele bastidor que a pessoa tá postando, aquele dia que ela tá falando como é que foi a rotina dela, aquele dia que ela tá falando que ela não tá bem, aquele dia que ela tá falando que ela tá muito bem, aquilo de alguma forma contribui pra você, por isso que você consome, senão você não estaria ali. Então tudo não é que é feito estrategicamente, mas tudo tem estratégia. Por mais inocente que seja, tem estratégia. E essa estratégia não é que tudo que você vai fazer você tem que parar. Não, peraí, antes de fazer um stories eu tenho que pensar qual o sentimento que eu quero que a pessoa receba, né? Que a pessoa sinta quando ela estiver vendo meus stories. Não é um negócio mecânico. É um negócio que ele se torna natural quando você entende o seu objetivo, quando você entende o que você quer causar, qual o impacto, qual a linguagem que você quer que chegue até a pessoa, aí torna natural, porque você entra nesse processo dessa linguagem. Então não é um processo robotizado, não é um processo de decorar texto, é um processo que ele acontece naturalmente, tá? Então a gente precisa desmistificar essa questão de que eu preciso montar um personagem para vir aqui comunicar no Instagram. De forma alguma. Você vai ser você, porque você é um ser único. Você vai ser você agregando tudo aquilo que você acredita que para sua persona é interessante, vai fazer diferença na vida dela e vai ajudar ela de alguma forma. E aí, aquela frase que a gente sempre fala, que o caminho para a maestria, ele é uma evolução constante. Então, a gente tem, sim, que ter esse processo muito nítido na nossa cabeça, né? Que é uma evolução, que ela vai acontecendo. Que, assim, você não começa já bombando. Você não começa já agradando todo mundo. Você não começa já tendo várias curtidas. No começo vai ser mais servir. No começo você vai mais entregar. Entrega, servir, até que você começa a ser visto. E isso é um processo para que depois você chegue num ponto em que você de fato vai estar sendo vista e vai estar sendo reconhecida. Então, principalmente nesse começo que a gente está passando agora, a gente vai produzir muito conteúdo, muita live, muita coisa, vai entregar muita coisa para depois o retorno começar a acontecer. Então, a gente tem que ter paciência, porque é uma jornada que a gente tem de fato aí etapas, né, para serem realizadas, e depois a gente vai chegar num processo onde a colheita ela vai acontecer.
Um ponto que a gente tem que ter muita consciência é que o Instagram, ele é uma ferramenta visual. Então, tudo que a gente vai produzir, a gente tem que pensar no visual. Mesmo que seja um vídeo onde a pessoa vai estar ouvindo a nossa voz, mas o visual, ele conta, o visual, ele é primordial, porque o primeiro impacto que a pessoa vai ter é o impacto visual. Então, não dá pra gente fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer jeitinho, faz por fazer. Eu vejo isso acontecendo muito com as pessoas que, assim, tem na cabeça aquela métrica de que melhor feito do que perfeito. De que eu preciso fazer 5 posts por dia, todos os dias. E aí ela entra nessa roda, né? Ela entra nesse giro de querer fazer 5 posts por dia, todos os dias. E ela não consegue construir 5 posts por dia com qualidade visual, com qualidade de conteúdo, com qualidade de entrega. E aí o que acontece? Ela não retém, ela não interage, ela não cria relacionamento porque a pessoa não tem aquele encantamento visual com que ela entrega. Então, sim, eu acredito que qualidade é melhor que quantidade. Então, postar todos os dias, 5 posts por dia, não é o que vai fazer você ter resultado. Muito pelo contrário. É melhor que você poste um post por dia ou um post a cada 2 dias, mas que esse post seja um post intuitivo, um post bem elaborado, um post bem montado, do que você fazer 5 posts por dia, colocando frase, gif, meme e coisas aleatórias que não vão mudar a vida de ninguém, que não vão ajudar de forma nenhuma a sua persona. Então a ideia aqui é que todo esse processo que a gente vem fazendo de estruturação de comunicação e de branding leve a gente para as próximas aulas, né, para as aulas que a gente vai entrar na estruturação do Instagram como um todo, leve a gente para essas aulas com uma bagagem, né, para que a gente possa transformar o nosso Instagram em um local de experiência, onde a pessoa de fato se sinta transformado pelo que a gente tem para oferecer. E tudo isso sempre lembrando que o nosso principal papel é gerar muito valor, principalmente no começo, né? A gente vai fazer muito mais o processo de plantio, planta, cultiva, cuida, para depois a gente começar a colher. Lá no futuro, depois que a gente conseguir concluir essa jornada, com certeza a colheita vai ser maior até do que o plantio. A gente nem vai precisar fazer tanto esforço assim para plantar para poder colher. Mas hoje, a nossa realidade, para quem está começando, é plantio, semear, cuidar, plantio, semear, cuidar, até que comece a dar frutos. Sabe aquele processo que a gente tem assim, um processo de ansiedade, né? De ver grandes nomes, né? Escalando muito rápido no digital. A gente gera uma ansiedade muito grande de querer que o nosso resultado seja rápido. A gente tem que pegar essa ansiedade e deixar ela num cantinho. Por quê? Ela vai atrapalhar a gente. A jornada de cada um é individual, única e exclusiva. Então a sua caminhada não vai ser igual à caminhada da Maria nem do João. A sua caminhada vai ser sua. E ela vai depender dos passos que você vai dar. Esse é um ponto extremamente primordial. O João chegou onde chegou pelos passos que ele deu e a Maria chegou onde chegou pelos passos que ela deu. E você vai chegar onde você vai chegar pelos passos que você vai dar. Então, a gente não tem como querer chegar no resultado de ter ali seguidores apaixonados pelo nosso conteúdo, sem antes a gente entender como é que a gente vai fazer essa produção desse conteúdo para fazer com que o nosso seguidor venha se apaixonar. Sabe aquela história assim, ó? Não tem como a gente pegar um filme e querer... Por que a gente assiste o filme? A gente assiste um filme porque a gente quer acompanhar a história e aí a gente vai seguindo aquela história 1 hora, 2 horas de filme porque a gente quer chegar pra ver o resultado final, certo? Ninguém começa o filme pelo final. Por quê? Se você vai diretamente pro final, você não entende o que tá acontecendo. Você não entende o porquê que aquele é o final do filme. Você precisa acompanhar o filme inteiro para você poder entender o final. A nossa jornada aqui é a mesma coisa. Não dá para você querer chegar diretamente lá no final, porque daí você não vai entender o que te fez chegar até o final. Você precisa caminhar, você precisa fazer a construção da sua história para que quando chegue no final faça sentido. E aí, nesse começo, é muito importante que a gente tenha a clareza de que o foco não é crescer perfil. O foco, nesse momento, é a gente estar estruturando o nosso perfil, fazendo relacionamento, gerando conexão com as pessoas que já estão aqui com a gente e estreitando o nosso relacionamento com essas pessoas. O crescimento, o escalar, ele vai acontecer no processo, mas não é o nosso foco inicial. Então, o nosso papel hoje qual que é? É realmente parar,
pensar, estruturar o nosso público, estruturar a nossa comunicação, estruturar o que a gente vai falar, para quem que a gente vai falar, o que a gente vai vender, o que a gente vai solucionar, de que forma que eu vou ajudar a minha persona, de que forma que eu vou estar transformando a vida da minha persona, para que eu possa, de fato, fazer o meu processo de comunicação, me fazer ser entendida pela pessoa que está do outro lado. E aí, sim, o processo de conexão vai acontecer, o processo de conversão vai acontecer e as vendas em si vão ser realizadas. E esse processo a gente faz, né, como eu já disse, se colocando no lugar do nosso cliente, se colocando no lugar da nossa persona e entendendo o que ela gostaria de receber de informação, de que forma que ela gostaria de ser ajudada. E aí você vai começar a usar isso no seu conteúdo e vai estar construindo uma conexão profunda com o seu seguidor, aonde vocês vão construir uma relação benéfica para os dois lados, né, onde você ajuda a sua persona a chegar no sonho dela e onde a sua persona te ajuda, te aproxima da realização do seu sonho. Então, uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que as pessoas precisam, quando elas entram no nosso perfil, elas precisam entender quem é você profissionalmente, quem é você pessoalmente, o que você entrega e como isso vai ajudar ela, qual a transformação que o que você entrega vai fazer na vida dela, e o porquê que ela deve escolher você e não outra pessoa para ajudar ela. Isso precisa estar muito claro no primeiro impacto. A primeira vez que ela entrar no teu perfil, ela precisa entender isso de cara. A pessoa ela precisa entender esses pontos. E o quanto mais você conseguir responder tudo isso daqui através da sua produção de conteúdo, mais você vai atrair, encantar, fidelizar e converter clientes. Vocês precisam entender que um conteúdo errado, ele pode acabar com o seu perfil. Ele pode, além de não reter, de não atrair sua persona, ele pode repelir a sua persona. Então, você precisa entender que o conteúdo não é só ser produzido, ele precisa ser pensado. Recapitulando aqui o nosso encontro de hoje, quais são os principais pontos que a gente tem que pensar? Primeiro, a impressão, a experiência que o seu Instagram vai causar nas pessoas quando elas chegarem por aqui. Segundo, se a pessoa, quando ela chega, ela tem acesso à resposta das 5 perguntas que eu coloquei aqui, que é o que vai estar fazendo ela entender o que você faz e decidir permanecer ou não. Quais são essas perguntas? O que ela ganha se ela começar a te seguir? Quem é você profissionalmente? Quem é você pessoalmente? Qual a transformação seu produto oferece para ela, o seu serviço? E o porquê que ela deve te escolher. Então, o seu conteúdo deve comunicar isso todo o tempo. Assim, a sua pessoa, no momento que ela chegar, ela vai entender o que você faz e o porquê que ela deve ficar ali. Porque ela vai entender que você é a pessoa que vai ajudar ela, que você é a pessoa que ela precisa para mudar o que está acontecendo na vida dela hoje. Então é isso pro encontro de hoje. Até o próximo encontro.